Sadashvasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Fala pessoal, tudo bem? Então, vim agradecer hoje também pelos comentários e pelas sugestões deixadas lá na minha página do Facebook, na pesquisa que eu deixei lá. Era justamente para saber o que vocês estavam gostando mais, o que vocês estavam sentindo mais falta. E um depoimento que eu recebi, né, vários, na verdade, depoimentos que eu recebi, falavam que tinham gostado muito de quando eu falava dos mantos, né, e do significado. E aí eu percebi, né, me toquei, que eu tinha deixado de fora, talvez, o principal mantra, né, o mais comum, pelo menos. Não, talvez não o principal, mas o mais comum, que é Om Shanti, 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 que é simplesmente Om, né, do qual eu já falei, lá quando eu falei no significado de Hari Om, no outro vídeo. E acompanhado da palavra Shanti, que é a paz. Então, mas por que paz 3 vezes, né? Eu sempre me inculcou isso, e eu fiz essa pergunta para um Swami na Índia, tem, meu Deus, 10 anos atrás, na primeira vez que eu fui na Índia, e aí ele me respondeu um negócio tão simples que na hora, engraçado como a gente pensa, às vezes, esse cara tá me enganando, é um negócio tão simples que parece mentira, de repente ele inventou agora. Mas era verdade, né? É claro que era verdade, né? E depois eu fui ver num outro texto, né? E eu que duvidava tanto das coisas, eu não fiquei satisfeito na hora, fui ver, enfim. Então você fala Shanti 3 vezes porque tem 3 tipos de malha, né? São qualificados 3 tipos de malhas que podem afetar você e o mundo à sua volta. Então o primeiro a gente chama de Adhyatman, ou seja, referente ao Atman, referente ao eu, referente à pessoa que está querendo fazer alguma coisa. Então vamos supor, se você acorda todo feliz para a aula de yoga, tudo acontece, você vai lá, faz a aula, beleza. Mas se seu corpo estiver doente, você não vai conseguir. Se você estiver com dor de cabeça, você não vai conseguir. Se seu corpo físico estiver dolorido, como às vezes acontece, né, por causa da aula de yoga, justamente. Então, esse é um mal que pode afetar o teu corpo físico, né? Um acidente. São questões referentes a esse corpo mutável e que naquele dia pode não estar favorável. Então, esse é o primeiro Shanti para pacificar esse mal. O segundo é Adibhautika, ou seja, referente aos bhutas, aos elementos. Então, se estiver chovendo, se tiver um calor miserável, como é o caso aqui do Rio, de janeiro a março pelo menos, se estiver muito frio, se estiver ventando muito, se estiver chovendo, enfim, uma enchente, um terremoto, um vulcão, coisas que têm a ver com os elementos e que te atrapalham, né? No nosso exemplo aí da aula do yoga, se você acorda de manhã, está feliz e contente, o corpo está tudo bem, você sai, e tem uma enchente, tem um rio transbordou, coisa parecida, você não vai chegar lá. Então, para pacificar essa segunda dificuldade com relação aos elementos. E o terceiro se chama de Adidaivikam, ou seja, referente aos devas, ou seja, tudo aquilo que não ficou contido nos outros 2 Shantis fica contido no terceiro. Vamos dizer, para chegar até o fim desse exemplozinho da aula de yoga, que você saiu da cama contente, saiu, estava tudo certo na rua, chegou lá, pum, o professor faltou. Por quê? Você nem sabe por quê, mas faltou. Enfim, isso aí é o destino, digamos assim, né? Ou seja, tudo aquilo que foge realmente ao teu controle, sem estar relacionado ao corpo físico ou aos elementos, a gente chama de Adidaivikam, ou seja, referente aos devas, só aquilo que é um imponderável, né? Você nem calcula. Porque mal bem você tem percepção do seu próprio corpo, mal bem você tem uma percepção do tempo, né? E a previsão hoje em dia está aí para isso, né? Antigamente era muito pouco confiável. E tem aquilo que é realmente, totalmente, completamente imponderável. Então o terceiro Shanti fala disso. E é isso. Então é bem simples, né? Mas é verdade, confia em mim. Eu já passei por aí. Então, até mais pessoal. Hari Om.